Oi, gente, bom dia. A gente está entrando na segunda parte da nossa aula especial de hoje. A gente está falando sobre o traumatismo crânioencefálico, a gente está falando sobre ventilação mecânica no trauma, né? A gente vai falar também sobre os traumas de tórax daqui a pouquinho. Então está sendo uma aula bem legal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Vou esperar o pessoal chegar aqui. Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela. Lucas, tranquilo? Matheus, tranquilo? Tranquilo, professor? Alguma pergunta, alguma coisa? Enquanto não. Deixa eu só aceitar aqui a galera. Só tá chegando, Dudano. Beleza, tá todo mundo aí. Quem for chegando, já liberei ali o acesso. Então vamos que vamos. Vamos começar com o pé direito mais uma vez. Então, gente, quando o paciente que sofreu TCE, ele chega para a gente ali na UTI, até mesmo ali no pronto atendimento, o objetivo da ventilação mecânica é manter esse paciente estável, dar suporte para esse paciente, né, manter a vida desse paciente. Mas não necessariamente o uso da ventilação, se eu errar a mão, eu posso alterar essa pressão intracraniana ou a pressão intertorácica, né? Porque nós temos pressões diferentes dentro do nosso corpo. Uma coisa que às vezes demora para que a gente tenha essa noção do raciocínio clínico. Às vezes o paciente ele tem lesão de tórax, que é o que a gente vai observar daqui a pouco, a gente vai estudar daqui a pouquinho, e a gente tem uma pressão torácica, a gente tem pressão abdominal, a gente tem pressão intracraniana, são pressões diferentes. E cada região do nosso corpo tem mecanismos de regulação dessa pressão, para que a gente não perca esse paciente, né? Então é importante que cada região tenha esses mecanismos. Então, imagina se a gente fosse como um balão, se eu furo em qualquer parte do balão, se o balão não explodir, ele vai esvaziando aos poucos, né? Então eu gosto de usar esse termo do balão, é como se a gente fosse uma estrutura com subdivisões. Na realidade, nós somos essa estrutura anatômica, né, com subdivisões e compressões diferentes. Ok? Então, o que eu tenho que observar na ventilação mecânica? Eu tenho que observar o quanto de FiO2 eu vou ofertar para o meu paciente. Então, essa FiO2 que eu vou ofertar, eu tenho que analisar essa gasometria do paciente, para que eu não possa gerar um aumento de vascularização num tecido que muitas vezes teve um rompimento de capilar, por exemplo, né? Então tem que cuidar com isso. Da mesma forma que às vezes o indivíduo ele tem uma compressão lá de tronco, eu também saber como conduzir essa ventilação para a gente não gerar o que? Redução de O2 para as células nervosas, né? Então é importante a gente estar sempre analisando isso. Outra coisa importante desse paciente, observar o drive desse paciente, né? Então, o paciente está tendo o despertar da manhã, o médico reduziu nível de medicamento, né? Está reduzindo o nível de droga vasoativa, está reduzindo o volume de sedativo. Vamos ver se esse paciente ele vai ter drive, ele vai ter um despertar, qual que vai ser o nível de consciência. Então é importante eu reavaliar esse paciente mais uma vez, né, para que o paciente ele possa nos mostrar que ele está evoluindo, e até mesmo para a gente poder alterando ali o modo ventilatório dele, né? Deixa eu passar aqui, só um minutinho. Boa. Então, aqui quando a gente está avaliando o paciente, né, esse paciente ele chega, que é o paciente que ele é neurocrítico agora, é aquele paciente que, por causa dessa lesão, ele é um paciente crítico, que ele teve lesão do sistema nervoso central, ele muitas vezes é um paciente que tem comprometimento de tronco cefálico, né?
E é nesse momento que o fisioterapeuta, o médico intensivista e a equipe cirúrgica vão conversar. Porque o que, que acontece? Se esse paciente, muitas vezes, ele teve um TCE e esse TCE teve um aumento de pique, comprimiu o tronco cefálico, é o paciente que vai precisar de uma via aérea mecânica, né? Então, essa via aérea artificial, o fisioterapeuta, junto com o médico ali no PA, eles vão avaliar. Por exemplo, se o trauma é de face, o Matheus não vai optar por colocar um catéter, colocar uma máscara, porque provavelmente aquela região ali está toda lesada. A gente pode estar até fazendo com que o paciente aspire, né, aquele sangue, o dente, enfim, tudo que está ali, né, toda aquela lesão que está ali na região oral. Se eu vou jogar um alto fluxo ali, eu vou jogar isso para dentro do pulmão, vou fazer uma aspiração daquilo ali, o que é muito pior, né? Então, a gente vai avaliar isso através da avaliação física, a gente faz, mais uma vez, a avaliação da escala de Glasgow. O que, que vai acontecer nesse caso? Vamos imaginar que o paciente bateu a cabeça, não teve nenhuma lesão aí a nível oral, nasal, a gente vai tentar a intubação. Fez a intubação, passou, show de bola, ajudamos ali o médico intensivista a passar o tubo, o paciente intubou, ok, a gente vai setar o ventilador mecânico, vamos manter esse paciente em decúbito ali de 45 graus. O que pode acontecer também, gente, muito comum em acidente automobilístico, às vezes aquele movimento de chicote, às vezes a pessoa não está com o cinto, acaba projetando o tórax em direção à direção, né, do veículo, né? E às vezes pela frenagem abrupta, o paciente ele se desloca em direção ao vidro, acaba fazendo a lesão que a gente chama de olho de boi, né? É aquele paciente que não vai ter como a gente vai intubar. Às vezes ele pode até nem ter uma lesão de face, mas ele acaba fazendo uma lesão de glote, né? Ele acaba machucando e aí o paciente ele chega lá sufocando, ele vai tendo um edema nessa região. Então é aí que muitas vezes a equipe cirúrgica é chamada, ou às vezes o médico intensivista faz uma traca de emergência ali para que esse paciente consiga ventilar, né? É muito comum a gente ver nesses filmes aí, né? Às vezes o cara vai lá, o cara sufocou, não estou conseguindo ventilar o paciente, pega uma caneta e crava a caneta no paciente, faz ali uma traqueo. Provavelmente vocês já devem ter visto em algum filme, até filme de comédia, né? Que aparece isso. É muito perigoso a gente fazer isso, né, gente? Por quê? Porque a gente está mexendo na via aérea inferior do paciente, né? Então, se a pessoa não tem uma noção, vai fazer uma tracostomia de emergência, pode matar o paciente, né? O que é muito pior. Tá, professor, beleza, mas eu não vou fazer isso. A Maria Eduarda está pensando assim, e o queco, né? Eu não sou responsável por isso. Tem equipe cirúrgica, tem o médico. O que, que eu tenho que cuidar? O que, que é mais importante? Eu, Maria Eduarda, fisioterapeuta, o que, que eu preciso saber? Eu preciso escolher o modo ventilatório, né? Então, Maria, um pulo do gato. A gente sempre diz, né, que paciente, quando ele tem trauma, paciente que está fazendo uso de droga vasoativa, está sedado, eu vou colocar o paciente no modo controlado. Então, modo controlado inicialmente é o melhor. E aí eu posso ventilar ou a pressão ou a volume. Não tem uma receita de bolo. O que, que a gente observa, o que, que alguns estudos apontam, né? Que quando a gente acaba optando pelo volume controlado, a entrega, né, para esse paciente é um pouco mais confortável, né? Não tem uma oscilação tão grande de volume corrente. Porque quando a gente ventila a pressão ela não é, a entrega ela não é tão certinha. Quando a gente ventila a pressão é muito parecido como a gente está ventilando no momento. Então tem horas que a gente inspira um pouco mais, tem horas que a gente expira um pouco mais. Então não é sempre uma entrega fechada, né? Existem oscilações. Então, ventilar a nível controlado e optando pelo volume, muitas vezes é uma estratégia inicial bacana para se iniciar. Mas, como eu falei, não tem receita de bolo.
vocês vão ter que estar sempre reavaliando o paciente para ver como que ele vai se manter, né, naquele modo ventilatório. Até aí tranquilo, né, gente? Então, como eu falei inicialmente, eu tenho que observar ali, quando eu estou setando o ventilador mecânico, observar muito a questão da frequência respiratória, né? Muitas vezes a gente quer tentar lavar o CO2 e aumenta a frequência respiratória. Vocês vão ver muito isso lá na prática, quando vocês estiverem na fase do estágio, às vezes o fisioterapeuta-chefe vai pegar e vai dizer para ti, Duda, vamos lavar o CO2, vamos aumentar a frequência respiratória, uma estratégia aí, né? A Duda vai lá e vai botar lá 18, 20 respirações ali dentro de 1 minuto, né? Então eu tenho que tomar cuidado com esse quadro de hiperventilação, principalmente o período que eu vou realizar isso. Outra coisa, quando eu vou fazer uma estratégia de hiperventilação, eu tenho que ver muito bem o estado desse paciente, né? Quem é o paciente? Então, já sabe que no TCE, inicialmente, não é uma boa estratégia para a gente fazer. Ah, não pode nunca fazer? Até pode, mas o que, que eu tenho que cuidar? Eu tenho que analisar a gasometria e qual fase que esse paciente se encontra, para que a gente não possa complicar o estado dele, tá? Sumiu a tela aqui, cadê minha tela? Vocês estão vendo a minha tela, gente? Ou ela sumiu? É que sumiu para mim, aqui, voltei. É que salvou a outra aula e ela fica branca a minha tela. Me achei de novo. Então, observar através dos exames aquela questão lá, se existe aumento de ventrículo, se o ventrículo ele migrou para a esquerda, para a direita, ele saiu da linha média. E principalmente, né, gente, eu vou monitorar o CO2 através da gasometria ou através do monitor, né? Então ali eu tenho a capnografia que vai estar lá naquela tela superior mostrando quanto de CO2 tem, e a gente também tem ali a saturação periférica, que a gente consegue ali ter uma noção de quanto que o paciente ele está saturando, né? Então, isso é bem importante. O pulo do gato, agora o que a gente tem que fazer o print da tela e anotar aí no caderninho, ou tirar foto da tela e lembrar isso aí na hora do estágio. Talvez seja a parte mais importante que a gente vai falar agora, né? Então, quando a gente está analisando a gasometria, a gente tem que observar sempre a quantidade de O2, né? Então, esse paciente, ele tem que estar entre 80 e 100, às vezes o paciente, a gente pode pesar a mão na FO2, ele pode passar, mas se ele está entre 80 e 120, com uma saturação de 95%, é um paciente que, para o TCE, eu posso considerar ele um pouquinho a mais, né? Então, eu vou considerar. O que eu tenho que prestar atenção? Eu não posso pesar demais a mão na FO2 e essa FO2 passar e lá na gasometria aparecer lá 150, 160, 180. Então, eu estou liberando radicais livres, eu estou piorando a condição do paciente, né? Da mesma forma que eu tenho que observar valores ali menores que 50 ali. Por quê? Se o valor está muito reduzido, a gente vai ter o quê? Uma vasodilatação e aumento do fluxo cerebral. Então, a colcha, como eu digo assim, ela é sempre muito curta. Eu não posso puxar muito para um lado e não posso puxar muito para o outro. Eu tenho que buscar sempre o equilíbrio do meu paciente. Então, tem um pulinho do gato ali que eu botei. Lembrar, quando a PaCO2, né, é um vasodilatador cerebral e um vasoconstritor pulmonar. Então, lembra lá, se eu tenho aumento de CO2, o que vai acontecer? Vai acontecer uma vasodilatação reflexa. Então, a nível cerebral, isso vai aumentar a pique. Só que excesso de CO2, lá no parênquima pulmonar, ele é vasoconstritor. O oxigênio, a PaO2, ele é vasoconstritor cerebral. Então, se tem muito CO2 na corrente sanguínea, o que a gente está fazendo com o capilar?
a gente está fechando, e aí a gente está aumentando a lesão, né? Em contrapartida, a nível de parênquima pulmonar, o CO2, perdão, o O2, ele é vasodilatador pulmonar. Então, por isso que eu tenho que ter um equilíbrio. Então, a partir de agora, a gente tem que tirar da mente aquela história assim, o oxigênio é bom, quanto mais oxigênio, melhor. Não, a gente tem que ter sempre equilíbrio. Até tá hoje o André conosco, o André que no primeiro dia de aula falou, né? Do equilíbrio fisiológico, da homeostase. Então, a gente tem que estar sempre buscando isso. A gente tem um outro perfil de paciente, tá, gente? Desculpa. É aquele paciente que muitas vezes ele tem um trauma, mas a gente não está mais agora falando do TCE. A gente já está falando aí do trauma de tórax, né? Então, paciente que sofre o trauma de tórax é aquele paciente que, da mesma forma, é o paciente que ele é mais jovem, é o paciente que está naquela fase mais produtiva da vida, é o paciente que muitas vezes pega o seu veículo e está indo trabalhar, está indo para a faculdade de motinho, está indo para a balada com os amigos, e, consequentemente, se a gente está numa fase mais ativa, a gente está num momento mais de exposição, né, a acidentes automobilísticos, né? Muitos de nós agora com a quarentena não pode, mas provavelmente quando essa onda passar, a gente vai voltar para a rua, a gente vai voltar para a praia, vai voltar para a balada, e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando esse paciente, infelizmente, ele sofre uma lesão, um, um acidente, ele pode ter uma contusão pulmonar. E quando o paciente ele tem esse trauma de tórax, esse trauma de tórax ele pode ser fechado ou ele pode ser aberto. E isso vai gerar alteração ventilatória e respiratória do nosso paciente, né? Então, para vocês terem uma noção, né? Quando a gente está falando aí de trauma, que a gente vai chamar de trauma fechado, desculpa, esse trauma fechado, a gente não tem uma exposição, né, da caixa torácica, a gente observa escoriações, hematomas, né? Essa lesão que ela é fechada, ela atinge a parede, atinge a pleura, pode atingir até os pulmões, mas ela é uma lesão que, quando o paciente apresenta, menos de 10% desses pacientes eles correm risco de morte. Então, assim, é mais tranquilo eu ver um paciente hematoma, com escoriações, ele pode até ter caído de uma determinada altura. Eu sei que aquele perfil de paciente ali é mais fácil para eu poder tratar. Qual é o paciente que eu tenho que tomar mais cuidado? É o paciente que eu tenho tórax que eu chamo de instável. É aquele tórax que muitas vezes foi acometido por algo perfuro-cortante, né? Aquele paciente que muitas vezes vai fazer um hemotórax, vai fazer pneumotórax, e aí esse paciente aí ele tem risco de morte. Normalmente, o paciente que ele tem lesões perfurantes, lesões abertas, né? Fratura de costela, pneumotórax que a gente chama de instável, né? É aquele paciente, gente, que provavelmente ele vai complicar. E na urgência, na emergência, 90% desses pacientes aí, eles correm risco iminente de morte, tá? Então é aquele paciente que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então aqui a gente observa que o paciente aqui ele teve um tamponamento, né? Então aqui a gente tem o tramado vascular, e aí nesse tramado vascular vocês estão percebendo que tem um aumento aqui, ó, teve uma espécie de estenose, isso aqui gerou o quê? Uma fístula, né? Uma bolsa. Então a gente tem que observar essas fístulas aqui, essas bolsas aqui, porque isso aqui, se romper, vai complicar a vida do nosso paciente, né? Então, às vezes a cintilografia ou até mesmo um raio-x digital, a gente consegue ver o tramado vascular. E quando ele se apresenta muito alterado, o médico pede esse exame para poder ver melhor o tramado vascular, como que ele se comporta, para poder tratar, né, gente? O trauma de tórax, gente, ele é muito complicado. Por quê? Às vezes a gente observa o paciente e não vê muitas vezes uma lesão quando o trauma é fechado, mas isso não diminui aí a magnitude da lesão, tá?
Então, normalmente, esse paciente que tem lesão de parênquima pulmonar, ele vai produzir líquido, ele pode produzir uma pneumonia, ele pode ter lesão na árvore traqueobrônquica, né? Então, com deslocamento, muitas vezes, da traqueia, ela pode migrar para a esquerda ou para a direita. Às vezes, esse trauma de tórax pode gerar aumento da pressão torácica, e isso pode gerar compressão do espaço mediastino. Às vezes, a gente pode, através de um trauma torácico, o paciente pode apresentar uma lesão cardíaca, né? Por contusão ou às vezes por restrição, pode ter uma lesão diafragmática, pode ter lesão de esôfago. Então, o trauma torácico, assim, tem muita coisa para a gente analisar, né? Então, quando a gente vai identificar aqui a lesão torácica, algumas coisas a gente tem que analisar lá no monitor. Paciente que tem lesão de tórax fechado ou aberta, ele vai ter uma característica. Às vezes o paciente ele pode ter fome de ar, então ele vai aparecer ali taquipneico, ele vai ter desconforto respiratório. Muitas vezes esse desconforto respiratório associado com o aumento da frequência, o que eu tenho que observar? Se esse paciente ele tem um bom nível de oxigenação. Então, se eu vejo que aquele paciente ele está taquipneico, a saturação dele está caindo, não está boa, é aquele paciente que ele está complicando, ele está fazendo um quadro de hipóxia, né? Vou fazer a ausculta pulmonar. Isso é muito importante dentro da avaliação constante que eu estou fazendo no meu paciente. Na UTI, desculpa, a gente usa um termo chamado de busca ativa, né? Então, a todo momento, a gente está fazendo a busca ativa. Então, estou escutando o paciente. O paciente, muitas vezes, ele tem aquele tórax mais timpânico, né? A gente vai bater no tórax do paciente, vai parecer um surdo de escola de samba, e eu vou olhar a radiografia, eu vejo uma linha média lá no tórax. Opa, esse paciente está fazendo um pneumotórax. Às vezes, o paciente teve um hemotórax, a gente vai percutir o tórax do paciente, o tórax está maciço, né? A gente vai auscultar, está abolido. Então, são algumas coisas que na avaliação física e através também dos exames complementares a gente consegue ter uma noção melhor, né? Outra coisa também que eu tenho que observar sempre quando eu estou na UTI, se esse paciente não tem lesão laringotraqueal. Então, vou ver aqui a nível de pescoço, de subclávia, se ele não tem nenhum tipo de hematoma, não tem nenhum tipo de lesão ou escoriação, porque isso pode gerar edema. E, como eu falei para vocês, toda vez que o paciente ele tem edema de glote, não passa o tubo, e aí o paciente precisa de uma traqueostomia. Tá? Outras coisas que a gente vai analisar quando o paciente ele tem trauma torácico, né, gente? Esse paciente, ele muitas vezes vai apresentar processo inflamatório intenso, vai apresentar edema, pode apresentar hemorragia, muitas vezes a gente pode observar infiltrados bilaterais, né? Como eu falei para vocês, às vezes com o aumento dessa pressão torácica, pode ter um deslocamento do espaço mediastino para a esquerda ou para a direita. Às vezes a gente observa na parte superior alterações aqui no botão e no arco aórtico, né? Ou seja, às vezes a artéria aorta, ela aumentou, ela gerou uma estenose, né? Devido a essa compressão, a esse trauma, né? A gente pode ter distensões também nas artérias, na jugular. Esse paciente, muitas vezes, pelo trauma, pode ter um choque, ou seja, vai ter devido ao quadro hemorrágico, pode ter uma hemorragia interna, um choque hipovolêmico, né? Então, o que eu vou fazer? Só voltei a imagem aqui para voltar aqui no raciocínio. Eu vou optar por duas formas. O paciente, muitas vezes, com trauma de tórax, ele vai necessitar de uma ventilação mecânica, né? E a ventilação mecânica, eu tenho que sempre tomar cuidado quando eu vou iniciar. Então, sempre a gente aprende na terapia intensiva que se o paciente apresenta critérios para uma ventilação mecânica não invasiva, eu vou optar pelo BiPAP. Então, primeira coisa,
paciente tem via aérea superior preservada, não teve lesão de nariz, de boca, paciente apresenta um certo nível de consciência, paciente muitas vezes tem condições de realizar a terapia, eu vou tentar uma VNI. Agora, paciente não tem os critérios de VNI, né? Paciente muitas vezes não fica estável na VNI, paciente está descompensando, está ficando taquipneico, está entrando numa insuficiência respiratória, já chegou em franca insuficiência respiratória, é o paciente que vai ser entubado, ele vai para o tubo. Aí eu tenho que observar outra coisa, não só eu, mas principalmente aí o médico do PA. Se esse paciente, o médico conseguiu entubar, show de bola. O paciente não conseguiu, né? O médico está lá, tentou uma, tentou duas, tentou três, e o paciente está fazendo aquele edema, e aí nesse caso vai ter que fazer uma traqueo de emergência. Então, quando a gente olha, às vezes, a evolução do raio-x, isso é muito importante, todo dia eu olhar o raio-x do meu paciente, todo plantão eu observar. Porque duas coisas vão fazer com que o parênquima pulmonar melhore. Uma, os medicamentos que o médico vai prescrever. Segunda, os parâmetros ventilatórios que eu vou colocar no ventilador mecânico. Isso vai fazer com que melhore aí o parênquima pulmonar do nosso paciente. Então, se a gente observar ali a evolução, 1, 2 e 3, o A, B e C, a gente consegue ver que na primeira imagem aqui, eu não consigo ver muito delimitado ali a base, tem um velamento ali, eu não consigo ver seio costofrênico, seio cardiofrênico, né? Já na imagem 2, já está um pouquinho mais configurado, mas mesmo assim o parênquima pulmonar, ele esquerdo, ele está ruim, e o direito está até meio que piorou ali, né? Já no dia 2 de junho, que é a terceira imagem, a gente já vê o ápice, a base, seio costofrênico, seio cardiofrênico, já está limpinho, né, esse campo pulmonar. Por que eu estou comentando isso? Porque o paciente que tem insuficiência respiratória, paciente que sofreu trauma de tórax, eu tenho que analisar ele diariamente. Esse paciente eu tenho que fazer busca ativa, tá? Aqui eu tenho uma outra imagem radiológica bem bacana, né? Imagem A e a imagem B, né? Então aí a gente vai sempre analisar o quê? A gente vai ver a caixa torácica, a gente vai ver o parênquima pulmonar, a gente vai observar tudo que tem ar dentro da caixa torácica, então traqueia, brônquios, o campo pulmonar esquerdo e direito, vou observar se esse campo pulmonar apresenta ápice, na base eu consigo ver seio costofrênico, seio cardiofrênico. O que eu vou ver radiopaco? Eu vou observar o espaço mediastino, vou analisar o botão aórtico e vou observar tramado vascular, ok? O que vai aparecer como áreas mais densas, né? As áreas mais densas, a gente vai observar sempre o quê? No caso aqui, quando é mulher, né, vai ter aqui a prega mamária, né? A gente vai ver aqui a mama, ela é bem densa, né? A gente vai observar que na parte superior vai brilhar mais, né? O tórax, então é sinal que essa pessoa tem bastante tecido ali, né? Uma pessoa grande, bastante tecido adiposo, às vezes bastante desenvolvimento musculoesquelético ali, né? O que eu vou analisar também? Eu vou ver as hemicúpulas diafragmáticas esquerda e direita, né? Então, normalmente, a direita ela é um pouquinho mais elevada, né? E ela sempre vai aparecer bem densa, porque aqui embaixo a gente tem fígado. Já na hemicúpula diafragmática esquerda, ela vai ser um pouquinho mais rebaixada e às vezes a gente vai observar a bolha gástrica ou na região abdominal a gente vai ver bolhas de ar, né, que são as distensões ali do intestino grosso, do intestino delgado, né, mas principalmente do intestino grosso. Então, no trauma torácico, né, esse paciente normalmente ele vai ter lesão de via aérea, ou superior ou inferior. Então, é muito importante quando a gente vai fazer a busca ativa, quando esse paciente chega na UTI, ou principalmente aquele fisioterapeuta que está lá no PA, ver como é que está a ventilação e como é que está a respiração desse paciente. Por quê? Às vezes a gente percebe que esse paciente ele ventila, mas ele não está respirando bem, a saturação dele está caindo,
paciente muitas vezes ele fala para ti que está sufocado, tu já deu uma FiO2 para ele ali, às vezes tu está botando numa máscara, enfim, está dando um suporte para ele e ele continua falando que ele está sufocado, eu tenho que abrir o olho. Às vezes esse paciente ele está fazendo o que é um hemotórax, ele teve rompimento aí de vasos sanguíneos, né? Paciente que às vezes teve uma alteração na ventilação, na perfusão. Quando o trauma ele é de face, como a gente está vendo ali a foto, é mais fácil para eu poder identificar, mas às vezes esse trauma ele é fechado, eu não estou observando nada, não tem hematoma, não tem nada, a gente pede uma radiografia, a gente já percebe que na radiografia existe um selo, né? A gente vê ele radiopaco, como nesse copo aqui, né? A gente vê que tem uma linha no raio-x, assim, como esse copo com água. Então é sinal que ali tem o quê? Tem substância, provavelmente é sangue, né? Então se tem extravasamento de sangue, esse paciente ali ele vai ter uma alteração de parênquima pulmonar, isso vai interferir diretamente também a nível alveolar, né? Então, surfactante, lá o pneumócito tipo 1, tipo 2, perde a sua função e aí é complicado. Quando a gente vai analisar aí o raio-x de tórax, aquele raio-x de tórax, que eu vou avaliar a caixa torácica, que é outro ponto bem importante, e eu observo que tem fraturas completas, fraturas com desvio grau 2, né? Então, eu tenho que já abrir meu olho, porque provavelmente esse paciente ele pode ter tido uma lesão na pleura, ele pode ter tido uma lesão na pleura, visceral, parietal e também do campo pulmonar. Então, é aquele paciente que eu vou ter que estar analisando, vou ter que estar sempre fazendo essa busca ativa. Porque a gente tem uma imagem, né, a gente já consegue ver que foi um trauma de grande energia, o paciente fraturou aí o úmero, teve fraturas aqui, lesões aqui bem a nível de transição ali da cartilagem intercostal com o arco costal, né? Então é bem nessa região de transição que muitas vezes ocorre a fratura e o pinçamento ali do pulmão, né, gente? Consequentemente, quando ocorre isso, o paciente ele vai precisar retirar aquele volume de líquido que está ali. E o cirurgião vai tentar tirar esse pneumotórax hipertensivo, né, com um dreno de tórax. A gente vai perceber que o paciente ele vai ter alteração na mecânica ventilatória, o paciente vai relatar dor, esse paciente ele vai ter acúmulo de secreção, esse paciente vai apresentar ali a telectasia. Então, o que o fisioterapeuta ele tem que fazer nesse caso, né? Primeira coisa, eu vou posicionar esse paciente, né? É um tipo de paciente que eu tenho que sempre avaliar quando ele tem o dreno de tórax. Quando ele tem um pneumotórax, muitas vezes que ele é fechado, aquele cara que não teve uma lesão aberta na parede torácica, ela é mais difícil. A gente percebe ali através da ausculta, através da avaliação que ele não está muito legal. Mas se eu estou lá no pronto atendimento e eu vejo que o paciente veio com uma perfuração de bala, uma perfuração por arma branca, tomou uma facada, esse paciente muitas vezes estava dirigindo, caiu de motocicleta, alguma coisa perfurou a caixa torácica dele, que ele chega com um buraco ali, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ali um curativo de 3 pontos. Ah, o fisioterapeuta pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Vou pegar um pedaço de plástico, alumínio que eu tiver, normalmente o plástico que a gente tira o material que é estéreo, coloco em cima disso e vou botar uma fita adesiva e eu vou deixar uma área aberta. Para quê? Toda vez que o paciente ele puxa o ar, o que vai acontecer? O fechamento daquele buraco. Toda vez que ele solta o ar, para tentar estabilizar. Isso é suficiente? Não. O paciente ele vai precisar desse dreno, né? Porque se ele não usar o dreno, esse paciente ele vai entrar em choque e a gente vai perder ele, tá? Quando o paciente, eu, eu mostrar isso aqui para vocês. Quando o paciente ele chega muitas vezes no PA,
ele vai fazer um dreno de emergência, né? Então esse dreno está bem feio ali, né? Ele não é, normalmente ele é bem bonito, né? Lá na UTI, lá no hospital, porque o pessoal capricha. Eu peguei imagens de emergência ali, uma foto da aula, só para a gente ter uma noção, né? Então é um dreno de alívio para a gente poder fazer com que esse parênquima pulmonar ali ele esteja ativo, esteja aerado. O médico, o fisioterapeuta, nunca vai poder dizer se é grande ou se é pequeno. A gente só vai saber dizer se esse, no caso, esse hemotórax ele é volumoso ou não, pelo volume, né? Então, quando o paciente ele apresenta um volume aí de 1,3 litro a 1,5 litro, eu posso dizer que foi bem volumoso. Esse é o pior? Não, gente. O pior é aquele paciente que perde pouco, que faz o dreno e aí a gente observa o dreno ali, em 1 hora ele drenou de 200 ml. Aí deu mais 1 hora, ele drenou 100, 150, 200. É aquele paciente que ele tem uma hemorragia, ela é pequena, mas ela é contínua. Então é aquele paciente que provavelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia, tá? Então, paciente que drena muito pouquinho, mas ele drena constantemente, ele não para, como se fosse uma torneira, e essa torneira tivesse um pequenos pingos, né? Então ela vai continuar ali pingando. Ou aquele paciente, no caso, que faz um volumão, colocou o dreno e encheu, né, o frasco ali, deu 1,5 litro. Opa, é muita coisa. E aí ele continua drenando, então é aquele paciente que a equipe cirúrgica tem que ficar de olho, né? Beleza. O que eu vou analisar e qual é o papel do fisioterapeuta aí? Quando esse paciente, gente, ele tá com dreno de tórax, eu tenho que cuidar para não tracionar esse dreno. Eu tenho que entender que esse paciente ele vai ter uma certa limitação na mobilidade por conta do dreno, por conta da dor. Então, dentro da UTI, ele vai ter um suporte de analgesia, né? A equipe médica vai prescrever ali medicamentos para analgesia, mas a fisioterapia também pode ajudar. Então, a gente tem equipamentos ali de eletroterapia que, em alguns casos, a gente pode utilizar. O que eu tenho que observar, né? O contorno cardíaco também desse paciente diariamente, né? Se está bem configurado aquele coração, porque o paciente que tem dreno de tórax, e eu voltei, tá, a imagem, só para ilustrar de novo. Eu percebo que está aumentando essa câmara cardíaca ali, paciente, às vezes, a gente começa a analisar, o paciente tem diminuição de fluxo circulatório, está ficando taquicárdico, e o paciente começa a sentir angina, começa a sentir dor, às vezes o que está acontecendo? Devido ao hemotórax, pode estar comprimindo o coração. Às vezes a lesão pode gerar o quê? Pode gerar aumento de secreção e às vezes pode ter também uma hemorragia. Então, às vezes, o coração ele não vai conseguir bater porque ele tem uma restrição mecânica. Às vezes o coração ele está funcionando super bem, as câmaras cardíacas estão boas, mas ali no entroncamento aórtico pode ter tido uma lesão parcial, então está extravasando sangue, então está enchendo o coração de sangue, mas não é enchendo dentro do coração, é em volta dele. Então a gente tem um tecido, né, o pericárdio, que é uma espécie de saco, né, cardíaco ali que está protegendo o coração, aquela região fica cheia de líquido. E aí existe um abafamento do coração. O coração não consegue bater e a gente consegue observar isso através da nossa monitorização. E isso tem uma repercussão bem grande. Tá bom? Sempre que eu vou trabalhar com paciente com dreno de tórax, eu tenho que tomar bastante cuidado para não tracionar esse dreno, eu tenho que observar a altura desse dreno, né? Às vezes, quando esse paciente ele tem mais condições de fazer exercício, colocar esse paciente na posição em sedestação na beira do leito, posso colocar esse paciente em posição ortostática, posso deambular com esse paciente, então iniciar uma mobilização precoce é muito importante. Gente, nós estamos indo para o último bloco da nossa aula, falta menos de 1 minuto, então quando cair agora, vou pedir mais uma vez para que vocês entrem, tá bom? Para a gente finalizar, tá bom?
Ótimo, que bom. Então vamos lá. Então, gente, ali quando a gente está, falta um minutinho, eu vou aproveitar e vou falar mais um pouquinho. Então, quando a gente está observando aqui o fisioterapeuta, a gente está fazendo sempre essa busca ativa, a gente está avaliando a condição do paciente. Aqui a gente já vê um paciente que já retirou o